Olá pessoal, vamos começar então nossa segunda aula sobre a administração de recursos humanos na logística, ok? Muito bom. Então, estávamos falando do Manual do Trabalhador, continuaremos aqui então com mais alguns detalhes. Quais são as faltas justificadas, não é? Geralmente, algumas empresas, né? Geralmente não, mas em algumas empresas, os próprios líderes, os próprios supervisores, né, os gerentes, eles têm que fazer toda a administração no sistema, né, no próprio sistema de controle de ponto. Então, para que possamos aí saber, né, o que pela lei, né, justificado, né, as faltas justificadas para conhecimento geral, precisamos dar uma lida nesse manual e aqui eu fazemos um resumo aqui desses itens, ok? As faltas justificadas, elas são sem prejuízo, né, de salário, de acordo com os dispositivos aí da lei, ok? Uma e até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, não é? Avós, né, no caso de ascendentes, descendentes, né, os filhos, irmão ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho aí que vive sobre a sua dependência econômica, ok? Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 5 dias em caso de nascimento do filho, não é? No caso dos homens, né? As mulheres têm a licença maternidade, ok? E isso vale também aqui para as adoções, tá? É a mesma coisa. Por um dia, a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Então, a cada 12 meses, uma falta justificada para a doação de sangue. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de alistamento, né, eleitoral, nos termos da lei respectiva. Às vezes, né, isso é necessário. Não é comum, mas essa falta é justificada. Geralmente leva horas, né, não é o dia inteiro, mas pode acontecer aqui de até 2 dias consecutivos ou não, a lei considera como justificada, ok? Todas essas faltas que nós estamos vendo aqui, o empregador não pode usar, não é? Porque se ela é justificativa, o empregador não pode usar para demissão, como falta, não é? Como se aquilo fosse um índice de falta do empregado, enfim. Isso está na lei, ele tem direito se ele justificar, ok? No período de tempo em que tiver que cumprir a exigência de serviço militar, não é? Então, todos aqueles afastamentos, aquelas faltas, aquele tempo que ele está dedicado ao serviço militar, ele vai justificar, devidamente comprovadas, sempre, todas essas faltas. Nos dias que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso de ensino superior, não é? E aí, toda vez que você for realizar um vestibular, você tem como justificar a sua ausência no trabalho também, para evitar problemas, não é? Sempre que você tiver que se apresentar em juízo, ou seja, sempre que você for chamado como testemunha, como réu, como acusador, enfim, não importa, não é? Sempre que você tiver um compromisso, não é? Em juízo, você poderá comprovar isso também é justificado. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto não criminoso, né, observados os requisitos para percepção de salário maternidade. Então, o licenciamento compulsório é aquele que você vai ter que fazer o registro da criança, não é isso? Ou por alguns outros motivos, né, você teve um aborto e tem uma série de regras aí que o que até quando o salário maternidade será custeado pela Previdência Social ou não, que nós aprofundamos mais adiante nas aulas de direito previdenciário, ok? Aqui somente para conhecimento.
também por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade, né, atestada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, excetuada a hipótese do artigo 4º do artigo, né, do inciso 4º do artigo 133. Se tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos, perderá o direito às férias. Isso é importante para conhecimento de todos, não é? Então, às vezes, alguém fica acidentado, afastado, recebendo lá do INSS por um tempo. Quando isso acontecer, se o período, né, ele for aí por mais de 6 meses, a pessoa perderá as férias, não terá direito, não fará jus ao recebimento das férias. Ou seja, ela terá que, é como se ela estivesse iniciando novamente no trabalho, terá que fazer mais 2 meses de trabalho para ter direito às férias, perfeito? Importante na hora de explicar isso, tem pessoas que não conhecem isso, né? Justificadas pela empresa, entendendo-se como tal, que não tiver determinado desconto do correspondente salário, ou seja, a própria empresa justifica lá a falta do trabalhador por algum motivo, né, que ela pediu para realizar algum tipo de tarefa, enfim, e o trabalhador, né, se ausentou e ela mesma justifica. Durante a suspensão preventiva, para responder inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, mais para funcionário público, né? Pessoal que tem que responder às vezes a alguns processos administrativos internos. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese de se a paralisação for superior a 30 dias e os salários tiverem sido pagos, perderá direito às férias. No caso de por exemplo, aqui, férias coletivas, não é? Você vai sair, se for superior a 30 dias, você também não terá mais férias. As férias coletivas, elas são descontadas das férias, nos prazos inferiores a isso, ok? Obviamente, se você saiu acima de 30, você terá recebido já tudo, não fará mais jus às suas, né, férias, ok? Terá que cumprir o prazo para ter direito novamente. E já que estamos falando de férias, o empregado terá direito às férias, né, após trabalhar 12 meses. É o chamado período aquisitivo do direito, né, na seguinte proporção: 30 dias se não tiver faltado mais de 5. Então, todas as faltas injustificadas, tá? Aqui. As faltas justificadas não entram nesse cálculo. Aqui, o trabalhador, então, se ele faltar no máximo 5 dias dentro de um ano, sem justificar as faltas, ainda assim ele terá direito aos 30 dias. 24 dias, né, quando ele tiver faltado de 6 a 14 faltas. 18, né, quando tiver de 15 a 23 faltas. 12, quando ele faltar 20 a 32, e não fará direito se tiver mais de 32 faltas durante o período aquisitivo, sem nenhum tipo de justificativa, ok? É óbvio que uma pessoa que falta tudo isso, né, não deve permanecer muito tempo na empresa, porém, a lei determina isso. E como é a concessão das férias? Como funciona isso, não é, gente? Como funciona esse direito? O empregador deverá conceder as férias, não é, ao empregado nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo, ou seja, você fez 12 meses, quem escolhe quando você vai sair de férias é o empregador. Ele é que determina, dentro do limite aqui dos próximos 12 meses, quando você deverá sair em férias, não é? Normalmente você vai sair 30 dias antes de vencer, no máximo, né, o outro período aquisitivo, porque senão você aí gera uma multa ao empregador, né? Ele terá que pagar um salário a mais. Então, 30 dias antes de sair de férias, né, de vencer um novo período aquisitivo, é o limite máximo. Algumas empresas trabalham com 60, 90 dias, né, internamente, para não ter nenhum tipo de problema aqui de passar do prazo, ok? A época das férias será aquela que melhor consulte os interesses do empregador, ok? Desde que respeitado o prazo. Então,
É o empregador que decide dentro dos próximos 12 meses quando é que você sairá de férias. As férias podem ser divididas em 2 períodos, né? Desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias. Então, pode dividir as férias? Pode, só que elas têm que ser de no mínimo 10 dias, não é? E as férias menores de 18 anos e dos maiores, né? Aqueles que são menores que 18 e maiores que 50 anos, elas não podem ser divididas. Então, os menores e os acima de 50 não, você não pode dividir. Todos os outros você pode dividir em 2 vezes por períodos, né, de pelo menos 10 dias corridos, ok? O pagamento deve ser feito até 2 dias antes do seu início. Então, até 2 dias antes de você sair de férias, você recebe. Normalmente isso acontece na sexta-feira, você sai, né, em férias a partir da segunda, ok? Perfeito. Estabilidade, acidente de trabalho, não é? O segurado que sofreu um acidente de trabalho, ele tem garantido o prazo mínimo de 12 meses. A manutenção do contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentária, independentemente do auxílio acidente, tá? Isso mais voltado para a questão de previdência. Mas, enfim, quem retorna de um acidente de trabalho terá aí um prazo de 12 meses, né? A garantia do seu contrato de trabalho para retornar às suas atividades normais, ok? Então, todos que retornarem de um acidente de trabalho têm esse prazo garantido, né? Esse prazo de estabilidade. A CIPA, não é? Que todos conhecem, que é proibida aí a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção, aqueles que foram eleitos, ok? Desde o registro da candidatura até um ano após o término, ou seja, ele tem a estabilidade, não é? Durante o período que ele foi eleito, né? E mais um ano após. E ele se reelegendo, ele vai continuando dentro desse ciclo. E isso faz parte da regra da estabilidade desse trabalho, ok? Isso não quer dizer que ele não possa ser mandado embora por justa causa, tá? Então, todos aqueles que ultrapassarem a barreira aí da lei, não é? O empregador, ele terá o direito, então, de demitir um funcionário por justa causa. Tem que se tomar cuidado a esse tipo de regra também dos dois lados, não é? O respeito às leis, o respeito que tem que existir entre os dois lados do contrato de trabalho, tendo estabilidade ou não, perfeito? A gestante, não é? Ela também é proibida a dispensa dela ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então a gestante ela terá lá o período, né, de manutenção do seu contrato garantido, né, ela terá essa estabilidade. O mandato sindical, não é, também é proibida a dispensa do empregado sindicalizado, né, a partir do registro da candidatura, ou seja, quando existe, né, algumas empresas, conforme a Constituição, quais são as empresas que você pode ter lá um representante da empresa, né, conforme no sindicato, né, conforme as leis determinam aí. Registro da candidatura de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, ele terá um ano até o final do mandato. É a mesma coisa, a mesma regra da CIP, né? Da CIPA, perdão. Salvo se cometer falta grave. Lembrando aqui mais uma vez, toda e qualquer falta grave, ela é passível de demissão por justa causa, seja mandato sindical, seja gestante, seja CIPA, enfim, a estabilidade, né, ela tem que ser cumprida de forma leal dos dois lados, ok? Se houver aí a quebra, né, do contrato, não é? Aquilo que é uma falta grave, poderá então o empregador demitir por justa causa, mesmo estando dentro do prazo, ok? É óbvio que tudo isso depois pode ser discutido na justiça. Estamos aqui tratando apenas dos conceitos. Vamos falar de assédio moral e assédio sexual.
A violência moral e a sexual no ambiente de trabalho não são fenômenos novos. Há muitos anos isso é discutido, né? Praticamente desde que iniciou aí toda a Revolução Industrial, né? Onde se cresceu mais a força de trabalho, né? O capital e a força de trabalho, as relações entre essas duas partes. As leis que tratam do assunto ajudaram a atenuar a existência do problema, porém não resolveram de todo. Ou seja, as leis determinam aí, né, os direitos e deveres de ambos os lados, do empregador e do empregado. Porém, existem algumas situações que são aí de cunho humano, não é? Aquela coisa de natureza humana, as relações pessoais, que acabam extravasando esses limites e que devem ser respeitados. Por isso há necessidade de conscientização da vítima e do agressor, né? Bem como a identificação das ações e atitudes de modo a serem adotadas posturas que se afirmem o respeito e a dignidade, criando um ambiente de trabalho gratificante e propício a gerar produtividade. Ou seja, códigos de éticas, treinamentos para relacionamentos com funcionários e funcionários entre funcionários também, o que pode, o que não pode ser dito, como deve ser o tratamento, além do bom senso, óbvio, né? Então, cria-se dentro da política, né, interna de cada empresa uma série de outras regras para que não fazem parte do contrato formal, mas que de alguma forma fazem parte do comportamento de todos, né, todos que participam daquela empresa e até mesmo com as pessoas de fora, né? Qual é o tratamento adequado que se deve dar a clientes, fornecedores, não é? Enfim, todo mundo que se relaciona com aquela empresa. Muito bem. O que é, né, o assédio sexual? Não é? É aquela abordagem não consentida, né, com intenção sexual ou a insistência inoportuna de alguém que se encontra em situação privilegiada na hierarquia, formalizada ou não. E a própria hierarquia, às vezes ela é formalizada e às vezes não, né? Às vezes alguém tem um papel ali de gestão, de encaminhamento, de distribuição do trabalho, mas ele não é o gerente, ele é um como todos os outros, apenas assumiu aquela responsabilidade ou alguém designou aquela responsabilidade a ele, né, por às vezes ter uma condição cultural ou, né, de estudo superior, e ele acaba assumindo uma responsabilidade que ainda não está formalizada, ou que nem pode ser formalizada por algum motivo, e que se utiliza dessa ascendência com vistas a obter favores sexuais de subalternos ou dependentes. Não é? Então a pessoa utiliza a posição dela ou aquele poder, né, vamos dizer assim, que foi atribuído a ela para obter algum tipo de vantagem de pessoas, né, durante ali o trabalho ou mesmo fora do trabalho, e aquilo não foi consentido, né? Não tem a aceitação do outro lado. Isso é uma abordagem, né, de assédio. O assédio é crime, não é? Isso está previsto no Código Penal. Então, esse tipo de crime vai para a cadeia, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de insinuação, qualquer tipo de ação, né, direta aí de tentar abordar alguém com esse cunho sexual. Isso não pode ser realizado, tá? E como crime da cadeia. O assédio moral, a jurisprudência, não é? Ou seja, o direito, não é? Ele tem lá como um costume, vamos dizer assim, resolver esse tipo de problema, não é? Dentro dos acórdãos, né? Dentro das decisões aí dos grandes júris, não é? Que são formados por turmas de juízes, desembargadores, enfim. Eles vêm sistematicamente reconhecendo que a violação da dignidade humana dá direito à indenização por dano moral. Então, para quem não conhece, né, os direitos e deveres, né, do ser humano, da dignidade humana, prevista na Constituição, principalmente, não é? Qualquer tipo de
violação desses direitos, ele dá direito à pessoa que se sinta ofendida a processar, não é? A pessoa, processar a empresa e requerer algum tipo de indenização em função daquilo. Também nesse sentido, diversos municípios brasileiros têm aprovado leis contra esse tipo de afronta à dignidade dos trabalhadores, ou seja, a legislação ela é federal, estadual, municipal. Então, temos que conhecer muito bem a cultura, o ambiente, as pessoas, né, a região, para não cometermos nenhum tipo de tratamento que seja considerado, por algum motivo, naquela região, um desacato, não é? Um assédio moral. Pode ser que em outra região aquilo não seja, mas naquela específica é. Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de tratamento local, não é? Cada local tem a sua cultura, cada país, cada cidade, cada estado. Isso tem que ser respeitado, ok? Assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva, né? Um gesto, uma palavra, um escrito, um comportamento, uma atitude, qualquer coisa, conforme falamos. Temos que conhecer a cultura local muito bem para não cometer nenhum deslize que seja considerado um assédio moral, que intencionalmente ou frequentemente atinja a dignidade ou fira a integridade física ou psíquica de uma pessoa, não é? Ameaçando o emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Então, tratamentos, às vezes, né, broncas na frente de outros funcionários, isso pode gerar aí uma condição, né, desagradável para a pessoa pode se atingir de uma maneira muito mais profunda, não é? Então tem que se tomar muito cuidado na forma de se dirigir às pessoas, na forma de tratamento, de cumprimento, enfim, né? Tudo aquilo que é de relação interpessoal no dia a dia. Muita atenção àquilo que pode e àquilo que não pode ser realizado, ok? Quais são aí as condutas, né, mais comuns de assédio moral, por exemplo, não é? Expedir instruções confusas e imprecisas ao trabalhador. Quando você não é muito direto, você não especifica muito bem o que você quer que ele faça e ele possa ter ali alguma dúvida, algum desconhecimento daquela função, não está treinado para realizar aquilo da maneira como você está dizendo, e depois você venha cobrá-lo por algo que você não deixou muito claro. Então tem que tomar cuidado. Se você passa as instruções de modo confuso, isso pode gerar frustrações, isso pode gerar mais para frente algum tipo de problema e você vai acusar o trabalhador de não ter cumprido a sua ordem, mas na verdade foi a sua instrução que não foi boa. Dificultar o trabalho de alguma maneira, ou seja, quando você quer que uma pessoa tenha uma conduta incompetente para justificar uma demissão, por exemplo, você causar algum tipo de ferramentas não adequadas, material não adequado ao trabalho, não é? Enfim, você tem como dificultar às vezes o trabalho de alguma pessoa, isso é considerado assédio também, né? Assédio moral. Atribuir erros imaginários ao trabalhador, não é? Algo que ninguém consegue verificar realmente se foi ele ou não que realizou, e você vai lá e é enfático, não, foi você que fez. Mas você está imaginando, você não sabe se foi ele ou não, tem que ter provas, não é? Para qualquer tipo de punição, ok? Então, erros imaginários ao trabalhador também é assédio moral. Exigir sem necessidade trabalhos urgentes, não é? Aquilo que pode ser feito em outros dias e apenas por você achar que aquilo tem que ser feito naquele momento por aquela pessoa como forma de punição por algo que ela fez ou por algum comportamento dela que você não concorda, isso também é assédio moral. Você não pode punir uma pessoa fazendo com que, através de um comportamento inadequado, você de alguma forma penalize ela ali por ela não ter seguido uma ordem. Enfim, as punições elas têm que ser justa ao tempo certo, não é? Elas não podem ser desiguais, elas não podem ser
trazer aí nenhum tipo de prejuízo, né? Não pode prejudicar de forma alguma a dignidade humana, ok? Impor sobrecarga de tarefas, não é? Então, algumas pessoas você determina que estejam sobrecarregadas, não é? Sobrecarregar uma pessoa, tirar o trabalho de 2, 3 para reduzir custos e sobrecarregar apenas uma para fazer o trabalho de 2, 3 pessoas. Isso também é considerado assédio moral. Propiciar constrangimento ao trabalhador, tratando-o com menosprezo, né? Então, aquele tratamento, a forma de se dirigir às pessoas, né? Além do contrato, nós temos aí os códigos de ética, né? De comportamento, como tratar as pessoas de forma formal, sempre formal, principalmente de líder, não é? Para empregado, para subordinado, não é? De gerente para subordinado, enfim, muito cuidado a maneira como se trata as pessoas, para não tratar ninguém com menosprezo, seja quem for, não é? Seja do cargo mais alto ao cargo menor da empresa. Impor horários diferenciados sem justificativa plausível, ou seja, você não dá uma justificativa e altera os horários das pessoas em demasia, enfim, sem uma justificativa e concentrando isso apenas em algumas pessoas, por exemplo, não é? Isso vai caracterizar, olha, porque algumas sim, outras não. Quando você diferencia demais, você cria, né, um tipo de assédio moral que também deve ser evitado, ok? E retirar injustificadamente os instrumentos de trabalho. Então, às vezes a pessoa tem lá, por exemplo, um computador que ela trabalha, e você vai lá e retira aquele equipamento da mesa dela, coloca um outro lá, inferior, troca por um de outro colega que você, por algum motivo, acha que ele merece aquilo e tira de outro. Isso também não pode ser feito, não é? As pessoas têm que ser respeitadas. Se ela tem uma ferramenta de trabalho, elas todas têm que ter uma ferramenta idêntica, igual, nunca inferior, para que você, mais tarde, não seja também acusado de cometer esse tipo de assédio, não é? Dificultando o trabalho, enfim, tudo aquilo que você pode fazer para dificultar o trabalho de alguém deve ser evitado. Ao contrário, né? Devemos buscar forma de melhorar as condições de trabalho e não piorar. Agredir física ou verbalmente, evidentemente, não é? Se você agride uma pessoa verbalmente ali, falando palavras, né, que não devem ser utilizadas e até fisicamente, é considerado assédio moral também, ok? Realizar revista vexatória, ou seja, todas as revistas que são realizadas, elas têm que ser de forma bem conduzidas, não é? Pelos profissionais treinados aí da área que sabem como conduzir, não é? Fazer aberturas das suas bolsas, enfim, até mesmo revistas, né, mais profundas. Aí elas têm que ser de forma muito bem conduzidas por profissionais preparados e que conheçam da matéria, ok? Não pode ser realizado por qualquer um. Restringir o uso de sanitários para determinados trabalhadores. Então, em alguns sanitários, você diz, esses aqui são para um tipo de, né, um tipo de cargo, né, dentro da hierarquia, aqueles são para outros, sem acesso, né, para aqueles outros, e as condições de higiene para alguns são ignoradas, enquanto para outras favorecidas. Essa diferenciação toda, né, ela pode gerar grandes problemas. Então, o ideal é ter bons sanitários para todos, né, com acesso a todos, ok? É óbvio que em alguns locais, por o local ser reservado, não é, para algum tipo de trabalho, por exemplo, um laboratório, é óbvio que, né, só vai ter acesso quem trabalha lá no laboratório. Não vai ter acesso todos, porque os outros terão outros acessos, mas tem que ser do mesmo nível, com a mesma qualidade, ok? Ameaçar ou insultar, evidente também, não é? Então, quando você ameaça alguém ou insulta alguém, não é? Tem que tomar muito cuidado. E propiciar o isolamento também. Às vezes você tem um desentendimento com alguém ali no trabalho e você pensa, bom, eu não vou ser muito direto, mas eu vou isolar essa pessoa de maneira que amanhã ou depois
ela possa vir a pedir demissão e eu, né, me livro dela. Se você fizer isso, também poderá ser considerado isolamento, tá? Então, muito cuidado, né? Principalmente com apelidos, os dirigentes, os gestores, os líderes. O ideal é que sempre chame todos pelo nome, tá? A utilização de apelidos pode desencadear aí um motivo, né, para algum tipo de assédio moral. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Tratar de forma leal, ser educado, não é? Não assediar as pessoas nem sexualmente e nem moralmente. Fundamental, ok? Legal. Então na próxima aula continuaremos ainda para encerrar esse assunto sobre regras aí do Manual do Trabalhador, ok? Até aqui agradeço, muito obrigado e até mais.